Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: os olhos de todos sobre Ele. E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 4. Vou ler do versículo 16 ao 21. Dizem assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. 18 de abril de 2025, sexta-feira. Aproveito para desejar a todos um ótimo final de semana. Que Deus continue vos abençoando em tudo. Santo Deus, Pai querido, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida. Te agradeço pelas muitas bênçãos que o Senhor tem dispensado em nossas vidas. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje, para deixar até mesmo como reflexão aí nesse final de semana para cada um de nós, para mim, para você, para a senhora, para o senhor, eu quero te falar sobre este homem que na nossa linguagem eu posso dizer homem espetacular. Este homem único, ímpar, singular. Homem que não tem outro igual, não tem cópia, não tem semelhante. Estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele judeu que ali, chegando, na sua pátria, na sua terra, um dia de sábado, segundo o costume judaico, ele foi na sinagoga. E quando chegou lá, ele levantou-se para ler. Engraçado que tinha uma cadeira ali, um assento, que ninguém sentava. E foi exatamente nesse assento que ele, o Filho de Deus, aquele que todos ali estavam com os olhos fitos nele, enquanto ele lia a Escritura, em que o profeta Isaías havia profetizado. E ao terminar, ele diz: olha, essa Escritura hoje, agora, acabei de ler, se cumpriu nos vossos ouvidos. Ele sentou-se na cadeira e certamente por conta disso todos ficaram
com o seu olhar fixo, espantados, aqueles olhares, em relação à pessoa de Jesus. Jesus, nós já sabemos que ele é a razão, é o motivo de o ser humano ter uma esperança em relação à sua vida eterna. O homem estragou, a sua vida eterna lá no Éden, quando pecou, quando desobedeceu a Deus. Mas Deus é tão misericordioso em relação à humanidade que jogou uma luz de esperança para o homem caído, o homem derrubado, o homem abatido, o homem vencido por Satanás. Aí ele prometeu quem? Jesus. E Jesus aqui, fazendo uso das palavras do profeta Isaías, que profetizou sobre ele, sobre Jesus, por isso que é chamado, aliás, Isaías, todos nós sabemos, que foi o profeta que mais falou sobre Jesus em suas profecias. Por isso que alguns chamam de profeta messiânico. E aqui a gente vê Jesus sendo uma esperança para o homem caído, o homem abatido espiritualmente e fisicamente, quando ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor o havia ungido para várias situações, as quais iria favorecer a humanidade desolada do pecado ou com o pecado. E ele fala que foi ungido para evangelizar os pobres. Pobres aqui não é pobres financeiramente. Não são esses tipos de pobre que ele está se referindo aqui. O profeta e Jesus fazendo uso das mesmas palavras do profeta. E sim, pobres de espírito. Pobres sem ter uma convicção da sua vida eterna. Então, o evangelho de Jesus, como ele veio evangelizando a esse povo, todos estávamos pobres, sentido carentes dessa salvação através do evangelho de Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para curar aqueles que estavam contritos no seu coração. Isso fala de muita coisa, tanto espiritual como emocional. Ele veio proclamar a liberdade aos cativos. Ele veio dizer assim, olha, se você crer em mim, você que está preso, que está enclausurado nessa cadeia espiritual onde o diabo te colocou, se você crer em mim, sabendo que eu vim proclamar liberdade para você, você será liberto. Aí ele fala, além disso, ele veio restaurar vista aos cegos, em todos os sentidos. No aspecto físico, Jesus cura, como curou o cego de Jericó e muitos cegos, e cura até hoje o cego físico, mas sobretudo o cego espiritual. Aí ele segue, a pôr em liberdade os oprimidos. O pecado oprime. O pecado deixa o homem numa situação deprimente. Mas o Senhor Jesus, esse aqui, que é a esperança da humanidade, enviada por Deus, desde a criação, Deus fala sobre ele, ele veio para dar liberdade a esses oprimidos. Ele conclui dizendo, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui tem toda essa expressão, um ano aceitável do Senhor, tem toda a questão também cultural do povo, né? As festas solenes, as festas anuais, mas para você, para a senhora e para o senhor que ainda não aceitaram,
O ano aceitável do Senhor, ou seja, a sua decisão para aceitar Jesus é agora. O ano é esse, é hoje. Ele veio para isso. E aí quando Jesus ele vai citando essas palavras do profeta Isaías, que falava sobre ele, sobre Jesus, ao terminar ele fecha o livro, dá o livro a quem estava ministrando, ou seja, ao ministro, à pessoa responsável na sinagoga. Vamos falar hoje, o dirigente da igreja, o pastor da igreja. E aí ele assenta-se. Quando ele se senta naquela cadeira que só ele poderia sentar, aí todos percebem que ele é aquele que realmente o profeta Isaías falara e que ele ali, Jesus, aquele homem que sentou naquela cadeira, realmente estava dizendo tudo sobre ele mesmo. Então, Jesus conclui dizendo: hoje se cumpriu esta escritura, esta profecia em vossos ouvidos. Eu quero concluir dizendo para você e para a senhora, para o Senhor, que esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que está sempre velando por nós. Enquanto nós dormimos, Ele está velando por nós. Enquanto nós estamos andando em meio a tantos perigos, inclusive invisíveis, Ele está ali como protetor, como nosso escudo. Enquanto a gente leva talvez até uma vida relapsa, sem compromisso, né? Espiritualmente falando, Ele está assegurando, né? Estou falando assegurando a nossa salvação por sua infinita misericórdia. Então esse Jesus, esse Senhor, este em que todos naquela igreja, naquela sinagoga, ficaram com os olhos fitos para Ele, admirados, todos ficavam de Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor e todo o poder. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter a mim e a todos que estão me ouvindo dado a nós o privilégio de te conhecer. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.